A paz do Senhor, mais uma vez, nos louva, meu Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade, mais um privilégio, mais um recomeço. De eu estou com saúde, né? Com fôlego de vida, respirando. E eu sei que Deus é maior. Se Ele está conosco, mais uma tarde que Ele tem nos permitido. E eu creio que Ele vai fazer uma obra grande na sua vida. E hoje, mais uma vez, né, que eu posso falar que o Senhor é bom. Que é por causa da minha misericórdia dEle que me alcançou. E eu sou grato a Ele. Não tem como pagar, não tem como retribuir, não tem como, né, de colocar outro algo em cima de o que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho certeza que você mesmo tem gratidão a Ele. E nós vamos começar já com uma oração. A paz do Senhor, pastora Márcia, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos começar com, deixa eu ver se meu convidado já, a Kleber, se eu conseguir adicionar ele. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Vamos começar antes de adicionar nosso convidado, a Kleber Pereira, acho que lá de Rio de Janeiro. Vamos começar a pedir direção, a orientação a Deus, para esse privilégio único. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de mim, obrigado, Senhor Deus, por mais uma tarde, mais uma quarta-feira, mais uma oportunidade que o Senhor tem dado a mim. O Senhor tem dado a mim passar nessa live. O Senhor tem dado oportunidade para as pessoas que estão na outra tela, no outro lado, que também maravilha com a tua palavra. Que o Senhor toca na cada coração, que seja atingido na cada mente. Tira todo o desânimo, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, Senhor, da alegria, aqueles que estão sem força, Senhor, da força. Senhor, Deus, dá um renovo nessa tarde. Dá uma transformação, cura, faz sinal e maravilha, como o Senhor sempre faz. Pai, obrigado. Não tem motivo nenhum, Pai. E não tem como pagar tamanho amor, tamanho gratidão de tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu estou nesse exato momento porque o Senhor permitiu. Eu estou nesse exato momento porque o Senhor me alcançou. É por causa da sua misericórdia, sua bondade, imerecido, que hoje eu estou aqui falando do seu amor. Usa eu como um porta-voz, uma referência, ou seja, um canal de bênção, Pai, para levar a mensagem. Usa o teu servo que vem trazer mensagem, mas que seja uma palavra que vem de nossa mente e nosso coração, mas que vem do céu, que o Espírito Santo toma direção, toma controle e fala conosco, Pai, que através desse live, que o Senhor vem manifestar a tua glória, manifestar o seu agir, o seu trabalhar, na toda circunstância, na todas as horas, que nos abençoa nessa tarde, que continua falando conosco, Pai, para o seu nome seja glorificado em todo lugar. Mais uma vez, é como eu falei no início, eu tenho um motivo muito forte para estar aqui hoje falando que o Senhor é bom. É por causa da misericórdia dele que ele tem sido extraordinário na minha vida. Eu vivo falando isso o tempo todo. Porque tantas pessoas que estão em coma, desacordado, tantas pessoas que não estão mais entre nós hoje, e tantas pessoas que estão numa calamidade, ou seja, numa situação que não tem nem mais esperança. Mas hoje Deus tem dado esse privilégio para mim e para você, para mostrar. Oh, Kleber, acabei de mandar o convite.
Glória a Deus. Acabei de aceitar o convite. A paz do Senhor, irmão Kleber. A paz, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Amém. Eu que agradeço pelo privilégio, pelo convite aceito, que nós Deixa eu sabemos ver se que o consigo. mesmo propósito é falar do amor de nosso Deus. Por isso que eu falo que Amém, nosso amém. Deus é maravilhoso, ele tem permitido, mesmo sem conhecer pessoalmente, mas é algo extraordinário, né? De saber que É. Deus atravessa o oceano, ele vai nas bairros, cidade, estado, vila, rua, oh glória, como nosso Deus. Ele é longânimo, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Fica à vontade, Deus abençoe mais uma vez a sua vida. Não, continua falando o que você estava falando aí, que é o começo do papo. Você estava falando porque Deus é grande na sua vida com tantas pessoas. Fala, eu estava gostando. Eu entrei Glória no a meio, mas é Deus. para continuar falando. Continua Amém. falando aí que a gente vai conversando. Isso é verdade. Eu falei que Deus é bom, por causa tem muita pessoa que não tem esse privilégio que nós temos hoje, irmão. Hoje, a paz do Senhor, Bruna, que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Hoje, nós estamos. Às vezes, a pessoa agora, hoje, inventa a história de frio, de pandemia, por causa de tempo. Ficou olhando o sinal que nem quando Jesus falou para aqueles fariseus e saduceus. Vocês sabem decifrar o tempo, né? Quando algo está acontecendo, nós, em geral, nós sabemos o que está acontecendo, mas o que Jesus quer para mim, para você, ninguém está decifrando, que ele está querendo algo de nós. Então, eu estava falando que é um privilégio de ter essa oportunidade, tanta pessoa que está em coma, tanta pessoa que já não está mais vivo, tanta pessoa que não quer saber mais de Deus, que tem conhecimento da palavra, e tanta pessoa que ainda não tem esse privilégio que nós temos de saber que nós temos um pai que cuida de nós, um nosso amigo que está conosco todo momento. É algo extraordinário, porque eu não preciso de receber uma casa, um carro, um benefício de grande valor para dar motivo, assim, para falar, para agradecer meu Deus. Eu agradecer ele só para ar que respiro, para a água que eu bebo. Qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu me emociona a só não falar. Porque ele sabe como que eu estou hoje, onde que eu cheguei e como que eu cheguei. Porque ele conhece a trajetória de mim e de você, né, irmão? A É gente verdade. sorri na meio de multidão, mas por dentro só Deus entende. Que nem sempre esse sorriso artificial, né? Que está mostrando, aparentemente, não é aquilo que está por dentro. Mas por causa disso, ele é maravilhoso na nossa vida, que nós temos que dar ouvido à voz dele. E nós somos um canal de bênção, eu e você. A nosso É objetivo verdade. é falar o que ele tem feito na nossa vida, porque tem muita pessoa que fala: ah, eu não sei falar, pregar e palavra bonita. Ah, eu não sei orar. Tem várias pessoas que entram no meu PV e falam assim: eu não sei orar como você ora, eu não sei pregar como você prega. Eu falei: eu não sei. Mas você sabe que Deus é bom? Então fala que ele é bom. Você tem experiência com ele? Porque eu tenho certeza, quem que aceita Jesus, a experiência é inesgotável, como está na palavra dele, que o salmista fala. Que a gente tem todo dia uma experiência nova, uma lição de vida, uma convivência diária. Quem que está com Deus sabe que quanto livramento, às vezes usa um meio, pequenas coisas, sabe? Uhum. E Sim, claro. pequenas coisinhas, já a gente fala: nossa, como Deus preocupa comigo. Uma coisa assim que a gente às vezes fala: esse aí não, nem vou falar para o meu Deus, porque coisa que você acha que ele, com tanta coisa que ele tem de fazer, o inimigo coloca isso na cabeça. Com tanta coisa que ele tem de fazer, tanta pessoa para ele socorrer ou acudir, você acha que ele vai levar em consideração, às vezes, para uma coisa bem pequenininha? Mas Vai olhar nesse pequeno, essa bobagemzinha minha, né? isso. Mas esse bobazinha, como o senhor falou, esse bobagem pequeno, que Deus trabalha de uma forma extraordinária. Um tempo É. atrás, irmão, antes de você entrar na palavra, um tempo atrás,
eu tava com vontade de um pipoca. Imagina, pipoca bem baratinho. Oi, Rui, capaz senhor. Viu? Pipoca, uma coisa simples. O que aconteceu? E fiquei com vontade. Eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro, mas tava com vontade de comer pipoca, pipoca, pipoca. E a minha mãe, quer dizer, a minha sogra, fala assim: ai, filha, esse pipoca você vai conseguir, ele é baratinho. Eu falei, é baratinho para quem tem dinheiro, não tinha nem um centavo, nem para comprar. É baratinho para quem tem dinheiro, é verdade. Isso é verdade, porque às vezes você comenta algo com as pessoas, mesmo dentro de casa. A pessoa fala, nossa, mas pipoca é de pouco, não chega nem R$3. Eu falei, para você não faz diferença, porque você tem dinheiro de comprar, mas eu, para mim, se eu não tenho esse R$2, eu não compro, porque no mercado eles não dão de graça. Oi, irmã Vieira, rapaz senhor. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei assim, depois de falei, sabe de uma coisa, eu não vou ficar com isso na cabeça, mas né, a gente fala com Deus e deixa lá. Daqui a pouco o pessoal bater na porta. Aí eu falei, nossa. Vem junto com algumas coisas. Ele falou, não sei porquê, mas irmã, eu senti, o meu coração acelerou tanto que esse pipoca, não pergunta como, me perdoe se eu tô faltando respeito, porque, sabe, a pessoa, o mistério de Deus, ninguém entende. Só com aquela pessoa que tá no mistério, né? Que acaba entendendo o assunto. É verdade. Aí eu falei, não, você não errou de endereço, nem você não tá errado, tá certo? É a pessoa que encomendou, usou você para... Ah, sério? Mas quem é essa pessoa? Porque eu não falei com ninguém. A paz do Senhor, minha querida. Quem é essa pessoa? Porque eu não falei com ninguém. Eu falei, Então o papai entende. O papai vê eu com desejo. Aí ele demorou e falou, sério? Irmã, sério? Pipoca? Eu falei, então, né? Como Deus trabalha? Usa da forma, a paz do Senhor, Fernanda. Usa do jeito que ele quer para ele cuidar dos seus. É assim que nós vivemos diário, né? Com nosso Deus extraordinário. Um mínimos detalhes, mas que faz toda a diferença. Para mostrar que ele cuida dos mínimos detalhes. Seja bem-vindo mais uma vez, irmão. Eu fico muito feliz. É uma honra ter o senhor aqui nesse live. Apesar de como que eu posso falar? Da distância, mas Deus que está comigo aqui na Tapetininga, está com você aí. E eu Amém. creio que Deus Amém. vai usar você para falar. A irmã está onde? Então, deixa eu contar o mistério. Conta o mistério, irmã, conta o mistério. Como eu falei, eu sou de Cabo Verde, no continente da África. Aí, nesse momento, eu estou na cidade de Tapetininga, no interior de São Paulo. Aí o mistério é muito grande. Deus fez uma obra 10 anos atrás. Deus usou uma pessoa, um pastor do Brasil, que foi lá na missão. No meu país tem bastante missionário, né? Aí usou pessoa para falar que para não procurar o meu esposo no meu país, porque não tá. Que Deus vai. Ele mostrou até a fisionomia do meu marido, que tamanho, que cor, como que é, magrinho. Aí as pessoas até dão risada de mim, né? É verdade, irmã Benel, é assim que Deus trabalha. Aí ele falou que ia me dar um marido aqui no Brasil, mas o mistério não é que ele vai lá. Deus vai usar meio para trazer eu até o Brasil. E, além disso, eu ia casar com esse homem, mas Deus ia colocar uma criança no meu ventre para mostrar que ele era comigo. Eu falei, meu Deus. Aí a minha família, a maioria, parte nos Estados Unidos, que tá, né? Aí eu penso, nos Estados Unidos eu tenho família? Como o mistério de Deus, quando Deus está trabalhando na nossa vida, ou seja, está proporcionando ou prometendo algo, não duvida. Como que ele vai fazer? E onde que ele vai, né, usar a pessoa, o meio, a forma para abençoar? A gente fica curiosa naquela hora. Meu Deus, no Brasil nunca fui. Eu não tenho família. Eu não tenho parente. Eu nunca cheguei lá. Como que eu vou chegar no Brasil, casar com meu marido e ainda ter filha? Essa mulher aí parece que está alucinada de cada mente, né?
Na hora até eu dava risada. Porque, ó, é uma coisa sem lógica. Neuza não tinha dinheiro, não tinha passaporte na época, não tinha nem noção. Aí falou, eu vou cuidar no mínimos detalhes para mostrar que Deus está com você. Eu falei, não, isso aí eu quero ver mesmo, para ver se Deus está comigo mesmo, porque Deus olha a minha situação na qual encontra. Eu não tenho, nem conhecia, para ser sincero, não tinha nem conhecimento do meu marido. Aí o que aconteceu? Uma irmã me indicou um site de evangélico, não sei se o senhor costuma ouvir, Amor em Cristo. É um Já ouvi isso. falar. Aí tá naquele site assim, entrar, orar, depois de entrar. Eu falei, ué, que coisa esquisita. Uma irmã que mandou para mim, falou, só que ela não me deu para conhecer ninguém. Ela falou, só que aí você encontra com o irmão, com coisa assim, com a irmã, com isso. Oi, entrei. Aí o que, resumindo, concluindo. Aí eu tenho uma semana naquele site, eu falei, sabe de uma coisa? Vou sair, que site louco é esse? Pessoa entra já, né, tudo de longe. Aí na hora que aquele dia eu falei, senhor, eu vou cancelar esse site, eu não vou entrar mais. Engraçado que o meu marido falou que é a mesma coisa que ele falou. Que hoje que aquele dia era o último dia, irmão, aquele dia era o último dia que ele ia entrar naquele site. Se ele não encontrar a cara metade dele. Aí quando eu entrei, apenas que eu entrei, o meu marido falou, oi, a paz do Senhor. Mas ele confundiu, ele pensou que eu era de Cabo Frio. Cabo Frio aí do Rio de Janeiro, né? Sim, e não Cabo Verde. É isso. Aí começou a falar comigo, até ele achou estranho quando eu falei que eu sou da África. Eu falei, nossa, mas porque eu sabia traduzir. Você sabe, segredo, tem pessoa que fica falando, ai, mas você... E fala bem português, porque tem um tradutor, né? Eu usava muito tradutor de Google, que você... Sim. Oi, irmão Davi, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Aí eu tinha que a tradutora e mandava português. Só que eu ia traduzir na crioulo, tem ali a minha língua para traduzir, não funciona português direito, né? Que Deus abençoe a sua vida. Aí o que aconteceu? Aí ele falou, viu, você tem Facebook, tem Skype, eu queria olhar você. Aí eu falei, não, eu também quero olhar você, não sei o que, não. Mas porque não mostra. Eu pensei que era a pessoa do meu país mesmo, não tá no perfil que era do Brasil. Uhum. E ele falou, começou a conversar comigo, ele falou, vamos orar um pouquinho, só para dar início nas conversas. Eu falei, nossa, esse homem aí é diferente, né? A gente... Aí nós começamos a conversar. De lá não tem nem uma semana, pediu a noivado. Eu falei, opa, coisa tá ficando mais séria, né? Aí o que aconteceu? Deus usou pessoa aqui do Brasil, que ele apresentou na Skype. Um pastor que chama Pastor Clodoaldo. Falou assim, abre mão aí. Sabe, essa coisa de servir a Deus é meio louca. Quem que não entende acha que a pessoa tá falta de parafuso. Abre a mão, eu abri a mão assim. Eu falei, você quer que Deus vai visitar aí você onde você tá? Eu falei, meio desconfiando, né, irmão? Eu falei, aí ele falou assim, creio. Ele falou, Deus está me revelando que vai preparando o seu passaporte. Aí eu falei, esse homem aí tá mais maluco que eu já pensei, mas nem lembrei da profecia, porque já tinha muitos anos, sabe? Aí ele falou, Deus está preparando o passaporte. Nós estávamos no mês de 2014, no mês de outubro. Aí imagina, falta metade de outubro, faltava menos que 2 meses para chegar ao fim do ano, né? Aí ele falou para mim assim, Deus está falando que fim do ano você vai passar aqui no Brasil. Eu falei, nossa, esse aí... Aí eu fico pensando na minha situação. Eu não tinha passaporte, não tinha visto, não tinha dinheiro para comprar passagem para vir. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, Deus vai usar uma pessoa para falar com você, aí você acredita tudo que ele falou, menos que um mês, já estava com passaporte, já estava com visto, Deus caminhou tudo.
Quando cheguei aqui, 14 de... Eu entrei no Brasil 16 de dezembro. Dia 17 eu cheguei aqui no Brasil. Resumindo, concluindo, hoje eu estou casado 6 anos com meu marido. A paz do Senhor, Felipe. Estou casado com meu marido 7 anos, quase 7 anos. E outra coisa, o meu filho está com 2 anos e 2 meses. Promessa concluiu tudo que Deus falou. Deus falou, concluiu. Então, aí, vocês que estão aí do outro lado, antes de eu para o irmão e trazer palavra, eu não sei qual é a promessa que Deus falou, eu não sei o que você está buscando ou desejando, mas se Deus falou, descansa em paz, que vai concretizar e vai cumprir. Porque hoje eu sou prova viva. Deus falou uns 10 anos atrás. E hoje a minha promessa foi cumprida. Casado com um brasileiro, o meu menino branco, olho azul, bonitão, que todo mundo pensa que eu sou babá do menino. Deus é maravilhoso. Para confundir. Ô, irmão, para confundir, quando o meu bebê nasceu, até os médicos e enfermeiros, como assim? Eu falei, o meu africano branco. Você é africana? E esse menino aí... O meu marido falou, pior que não dá para duvidar porque eu assisti o parto, porque senão eu ia ficar com o pé atrás. Para você ver como que Deus trabalha. Seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Manda ver, deixa Deus te usar. Porque eu creio que essas pessoas que estão na live, já está 10 pessoas na live, eu tenho certeza que tem maná de céu para cada um de nós. Fica à vontade. Amém. Na verdade, assim, irmã, as pessoas costumam pensar em pregações, né, que são todas estruturadas, e eu gosto muito de deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Até porque, assim, eu sou professor há muito tempo, então é óbvio, né? A gente tem uma forma de funcionar que é estruturada porque eu sou professor. Então, diferente dos pregadores, eu acredito, de uma maneira geral, para mim, fazer uma homilia, né, trazer uma mensagem toda estruturada, acaba sendo o mais lógico. E aí me perturba. Eu prefiro não ficar estruturado, porque a pedagogia já me estrutura, né, já me faz ficar muito estruturado. O tom professoral eu acho que é natural. Eu acabo sempre fazendo da mesma lógica. Eu gosto de curiosidade, eu gosto de entendimento. E eu fiquei pensando, quando a irmã me chamou, sobre o que falar. E aí eu estava vindo no começo, agora, né? E aí eu mandei para a irmã qual era a proposta que Deus colocou no meu coração. E eu estava ouvindo a irmã falar no começo. Eu estava vendo a irmã falar aqui no começo, né? Sobre como a gente está nesse momento. Tantas pessoas que podiam estar vivas e não estão. Tantas pessoas que poderiam estar bem de saúde, estão passando um sufoco absurdo, com a morte à sombra, né? Tantas pessoas perderam entes tão queridos e estão sofrendo tanto, né? Tantas pessoas construíram sonhos para 2020 e viram eles completamente destruídos ainda em 2020. Né? Você começa um ano pensando que vai fazer várias coisas e quando chega em março, fevereiro, tudo cai sobre a sua cabeça. Tudo desaba e você fala, não, vai dar para construir. Isso é passageiro, né? Isso é uma epidemia rápida. A gente já teve aí H1N1, a gente já teve outras coisas. E aí você começa a pensar que vai ser logo ali a saída. Que aquele sofrimento não tem razão de ser. Que não tem por que Deus fazer aquilo com você. E você vai prosperar. Você vai conseguir, você vai atuar. E eu vi muita gente crente, e creio que a irmã também, falando que Deus ia dar um jeito, né? Que Deus ia dar um jeito, que Deus ia dar um jeito. E a gente fica sem entender, né? Porque já se vão mais de um ano e a gente vai vendo as coisas acontecerem e a gente começa a ficar meio perturbado da cabeça, né? Muitas pessoas ficam tentando entender o que está acontecendo, que sofrimento é esse, que prolongamento de sofrimento é esse que nunca tem fim. E a gente está envolvido, a gente como igreja
tenta defender as bases do que a gente entende, né? Deus é justo, Deus é bom, Deus não vai fazer diferente, Deus vai fazer diferente, Deus vai fazer diferente, Deus não vai fazer isso comigo, Deus vai me representar, vai envergonhar esse vírus, vai fazer aquilo, deve ter um culpado. A gente arruma várias explicações para poder aplacar a nossa angústia. Porque a verdade é, minha irmã, que o ser humano não gosta de sofrer. Por isso tem uma igreja aí que ficou famosa, né, uma denominação, com o adágio pare de sofrer. Isso atrai muita gente. Porque o ser humano esquece de tudo. Quando ele está sofrendo, a única coisa que ele consegue pensar é que ele quer parar de sofrer. É que aquilo vai acabar. E é tão forte essa perspectiva em nós, é tão forte essa coisa que está enraizada em nós, e por causa disso a gente faz tantas loucuras e comete verdadeiros desatinos com o Deus que nos guarda, que nos protege e que prometeu claramente nos salvar. A gente desconfia de Deus por causa disso, porque a gente não gosta de sofrer, porque a gente não quer sofrer, porque a gente acha que o sofrimento é sempre uma injustiça, o sofrimento é sempre um castigo. E aí eu fico pensando, com tudo que a gente tem passado, e tudo que quem lê a Bíblia viu e pode ver, se você nunca leu a Bíblia, você pode parar para olhar e vai aprendendo um pouco do que Deus tem falado com você através da leitura da palavra, da avaliação de tudo que ela tem para dizer, inclusive sobre o sofrimento. E Deus nem sempre trabalha o sofrimento como a gente está pensando, como a gente está sentindo. E a irmã colocou muito bem aqui no começo da fala dela, ela falou justamente isso. A gente não sabe o que Deus vai fazer. A gente às vezes é tomado por uma angústia, a gente fica desesperado e fala, não tem como, isso não pode ser assim, eu não acredito que vai ser desse jeito. Mas quando a gente vê lá na frente, Deus faz tudo diferente, conserta tudo, e tu fala, ué, como é que deu certo? Como é que eu me safei? Como é que aconteceu isso? Aleluia. Porque quando você está no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da fome, no meio do medo, no meio da doença, o que você quer é parar de sofrer. O que você mais almeja é parar de sofrer. É dar um jeito daquilo acabar. E aí pessoas, para poder parar de sofrer, fazem coisas hediondas como até tirar a própria vida, tentar contra a própria vida. Pegar o que Deus deu de mais precioso a ele, aquilo que é inexplicável, porque viver é inexplicável. O que acontece conosco, seres feitos, eu gosto, né, como professor, a gente gosta de falar algumas coisas, e eu gosto de pensar assim, nós somos seres feitos de matéria orgânica, de carbono, né? E enquanto seres de matéria orgânica, que assim como a madeira que está aqui é feita de matéria, nós temos vida, porque ele soprou vida na irmã, soprou vida em mim, soprou vida em todo mundo que está aí ouvindo isso. E a gente sabe que se um dia a energia que está no nosso sangue, todo o oxigênio que está no nosso sangue, e a gente tem visto tanto aí, né? O quanto a falta de sopro tem levado uma porção de gente que a gente ama, a falta de ar tem levado tanta gente que a gente ama, a gente vê como essa falta de vida que ele soprou em nós pode acabar de uma hora para outra, né? E falta o ar para de passar pelo sangue, né? O seu pulmão para de conseguir alimentar seu sangue com ar, o resto do corpo todo entra em colapso. E aí você entende o que é o sopro de vida que ele colocou em você e o quanto ele é importante. Mas a gente esquece disso tudo, esquece de todas as promessas para poder parar de sofrer, porque a gente não quer sofrer. Isso não tem a ver especificamente com o nosso caráter, não. Tem a ver com a nossa natureza, né? De tentar evitar o sofrimento a qualquer custo. E por causa de evitar o sofrimento a qualquer custo, se você olhar a Bíblia, você vai ver que o povo que sai com Moisés, depois de ter sofrido muito, 400 anos reclamando, ele sai do Egito com Moisés, vai andar, né? E ao pé do monte, estão lá reunidos e começam a bater uma angústia. Que é a angústia de estar no lugar desconhecido, porque viveram 400 anos escravizados, estavam acostumados, né?
a ter tudo ali, né? Porque não adianta, a gente acostuma até com o que não presta, a verdade é essa. Até o que não presta a gente acostuma. E quando a gente está livre, a gente precisa daquelas coisas que tinha lá. E lá tinham muitos deuses. E quando aqueles deuses eram homenageados, havia uma festa. E quando aquela festa acontecia, tinha comida, tinha bebida, tinha tudo. E os deuses, era dito para eles que aqueles deuses estavam dando aquilo, né? Estavam trazendo aquela alegria, aquela fartura. O que eles têm a ideia brilhante? Ah, não, não quero sofrer esse medo, não. Não quero ficar sem nada, não. A noite é perigosa, tá tudo muito ruim. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ídolo. Porque esse Deus que tirou a gente daquele inferno nos abandonou. Olha o pensamento grotesco, né? Olha o pensamento estranho. Ele nos abandonou. Ele abriu o mar? Não, mas ele nos abandonou. E você, porque está querendo parar de sofrer, quer sair do medo, quer sair da angústia, você vai lá e faz um ídolo de ouro para você e começa a cultuar um outro Deus. Começa a cultuar um ídolo que nada tem a ver com o que você é, com o que foi construído em você. Por que eu estou falando disso tudo? E por que eu acho importante a gente pensar nisso agora? Um dos livros que eu mais admiro na Bíblia é um livro que, de verdade, acaba sendo chamado por muitas pessoas, né, de livro de fantasia. E eu confesso, como pedagogo eu gosto de fantasia. Eu acho que a fantasia constrói a realidade para o ser humano. O ser humano não tem condições, com a mente prodigiosa, porém pequena, que ele tem, de entender tudo que esse mundo tem para nos ensinar, tudo que Deus colocou no mundo para nos ensinar, tudo que Deus tem para nos ensinar. E aí a fantasia, o sonho, né, a condição de sair do que é palpável, né, do que é tocável, do que é possível agarrar, nos leva para um lugar onde a gente consegue imaginar. Eu costumo falar muito para as pessoas, para os meus alunos, né, que a mente humana ela é prodigiosa e fica claro isso para nós quando você pensa, por exemplo, até numa coisa básica. Né? A irmã falou sobre coisas básicas, num óculos. Esse instrumento que aqui está, que hoje é um óculos, um dia ele foi imaginação na cabeça de alguém. Antes dele estar no meu rosto, como está agora, de muita gente, um dia ele foi só um pensamento na cabeça de alguém. Ele foi um ideal de resposta para uma dificuldade nossa, na cabeça de alguém. Alguém pensou assim, como é que eu vou resolver esse problema de não enxergar direito? Eu vou ter que projetar um olho fora do olho. Uma coisa que imite o olho e que melhore o olho. E ele pensou nisso, isso foi pensado antes de virar material no nosso rosto. Então a gente pensando, refletindo, imaginando, a gente consegue ir muito longe. A gente consegue construir coisas tremendas. Como eu acho que o problema do sofrimento humano é um problema complexo, né? E o que Deus tem a ver com isso é um outro problema complexo, eu queria trabalhar com os irmãos hoje, conversar um pouquinho. Eu vou tentar ser breve, né, para não ficar comprido demais. Uma avaliação muito rápida do livro de Jó, para que a gente possa entender a questão que traz nesse livro, porque eu adoro pensar nesse livro e ele me ensinou muito nos momentos ruins da minha vida. E creio que ele tem lições, como teve para mim, ele tem lições para você, irmão. Para você, minha irmã, que está aqui ouvindo a gente nessa live de hoje, nesse momento em que a gente está tirando aqui para um devocional, né? Eu lembro que eu tenho uma irmã na nossa igreja que cantava muito essa música, né? A música de Jó. E eu, toda vez que eu ouvia ela cantar, eu ficava me imaginando, né, a situação de Jó, que adorava, que buscava, e o que acontece com aquele homem é extraordinário. Porque fala de uma coisa que na cultura judaica é muito comum, né? Os judeus, por causa da estrutura que eles tinham, eles pensavam o palco do Deus deles de uma maneira muito própria. Eles pensavam aquilo... Mamãe tomava tio demais. Ai, meu filho lá no meu país. Chegou aí? Oi, Maximus! É, meu filho. Ele fala, ô mamãe. Ah, que bom. Eu vi ali.
Então, o que que a gente vê? Os judeus sempre pensaram em Deus como um Deus que está num trono para tomar decisões, né? E o livro de Jó traz uma narrativa bastante interessante, que as pessoas vivem discutindo se ela é figurada ou não é figurada, mas isso na verdade não importa. O que importa é o que ela traz para a gente. Eu vou ler um pouco do texto para os irmãos e para a gente acompanhar. Quem quiser abrir aí no livro de Jó e gostar de acompanhar, né? Acompanhe aí comigo a partir do capítulo 1 mesmo. Que diz assim: havia um homem na terra de Uz chamado Jó. Era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos do Oriente. Glória a Deus. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido um turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Ora, chegando o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás e estava entre eles. E aí eu quero dar só uma pausazinha para poder explicar uma coisa, né? Satanás, a expressão que está aí, né, que é usada por hebraico, no hebraico ela quer dizer como um promotor, como um acusador. Alguém que está ali com o papel de descobrir quais são as pessoas que estão fora das regras naturais, das coisas, e acusar. Então, o Satanás que a gente vive falando, na verdade, ele é alguém da corte de Deus, de alguma maneira, que está ali pronto para um papel específico, o de ser acusador, né? Ali perante o nosso justo juiz. Então, ele estava ali naquele lugar e ele ouve assim do Senhor. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, naquele tom dele de acusação, provavelmente, né? E disse: porventura, Jó teme o Senhor a debalde? Ou seja, teme o Senhor à toa? Né? Ele faz tudo que faz à toa, de nada. E não tens protegido de todo lado ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe, e tudo quanto tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas comiam e bebiam vinho à casa do irmão mais velho, veio a mensagem de Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas lavravam e as jumentas passiam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Mataram os moços a fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. Eu quero ler só até aí, depois a gente volta a esse texto. Só para a gente poder conjecturar o que acontece aqui, e aí eu vou começar a falar com vocês sobre o livro de Jó de maneira mais completa, só para vocês entenderem. A gente está falando de um homem que, diante da cultura... Fala, minha irmã. Só um minuto para não esquecer. O meu filho falou que está com saudade da nossa oração em família.
O versículo é o livro de Jó, Rubem. Não, ele tá falando que é o versículo para meditar depois, porque ele está na militar. Ah, tá. A Mas gente está no livro de Jó. Ah, tá. Mas eu vou te dar um texto para meditar depois, não precisa ficar preocupado, não. No final, eu dou o texto. Eu vou falar de um livro, mas o texto é outro. O texto, na verdade, é outro. Eu só quero contextualizar porque eu acho que esse texto ele é didático, né? Ele é bastante didático. Então, no livro de Jó, nesse ponto, o que você vai encontrar? Um homem que é temente a Deus, é reto, se desvia do mal, né? Um homem cujo o Deus dele, o teu Deus, o meu Deus, dá testemunho claro sobre ele. Entendeu? Quando Deus fala claramente, viste lá, tens visto ele? Vê o meu servo Jó, íntegro, reto, que se desvia do mal. Por que a gente está falando disso e por que essa é uma questão para nós, né? Porque essa história, dessa conversa do acusador com Deus, ela denota uma coisa que nos deixa perturbado sempre. Todo mundo que ouve essa história fica perturbado com uma questão muito simples. Como é que Deus coloca Jó nessa furada? Como é que Deus oferece ao Satanás Jó? Um homem que ele mesmo acaba de dizer que é íntegro, reto, se desvia do mal. Mas esse homem entrega um sofrimento que todos que conhecem essa história sabem. Ele fica com o corpo tomado de feridas, ele perde tudo que eu descrevi lá em cima que ele tinha. Ele perde tudo, inclusive os filhos. Ele perde, no decorrer do texto, quem nunca leu, leia, ele perde inclusive a parceria da mulher com quem ele vivia e com quem ele tinha 10 filhos. Porque chega um momento que ela fala assim, cara, chega, amaldiçoa esse Deus teu e morre, porque não dá para aguentar mais. E essa lógica, né, ela traz para a gente uma coisa que sempre nos incomoda, que é como é que pode um Deus que fala que você é bom, que tem promessas na sua vida, permitir que você sofra? Porque não há dúvida sobre isso aí. Deus permitiu o sofrimento de Jó. Então a gente às vezes vê a dinâmica do pare de sofrer, pague o que for possível para que você não sofra. Me dê o teu carro para que você não sofra. Me dê a tua casa para que você não sofra. Me dê uma grande fogueira santa, quer dizer, e para que você não sofra. E aí a gente fica tentando entender de que Deus está falando. Porque, na verdade, Deus não promete isso. E se você pega o texto que a gente vai usar depois como referência, não é só Jó que sabe disso, não. Na Bíblia inteira você vê isso. Se você pega os Salmos de Davi, Davi é categórico a falar do quanto ele está sofrendo. O que tem de diferente, né? Por que esse homem não entrou o Davi não entrou numa igreja qualquer e falou assim, olha, eu dou todos os meus carros, minhas juntas de boi, eu quero mais parar de sofrer. Entendeu? Morre o filho dele e ele rasga tudo e fala, agora acabou, já que morreu, morreu. Deus sabe o que faz. Ele não estava sofrendo? Estava! Ele estava sofrendo. Mas era um homem que tinha um coração diferente. Como Jó era um homem que tinha um coração diferente. Então o nosso problema, às vezes, é olhar para o sofrimento e querer fazer resenha. Resenha com Deus, inclusive. E aí esse livro, ele traz uma coisa espetacular, que é tentar mostrar para a gente quem a gente é. Porque eu quero que vocês lembrem e não se esqueçam. Deus fala claramente, antes de inclusive ser perguntado, quem é Jó para ele. E Jó sabia quem Deus era para ele, porque Jó pensa assim, e vocês viram a gente ler sobre isso. Se um dos meus filhos tiver pecado, eu vou me antecipar, e como eu sei quem Deus é, e como eu estou perto dele, e como ele está perto de mim, eu vou oferecer para que Deus saiba que nossa família está junta, tá? No fechamento com ele, porque eu estou no fechamento com ele.
E eu vou sempre conduzir os meus filhos e fazer por eles. Então havia ali uma ligação forte, como há na vida de muita gente que perdeu gente. Muita gente que sofre. Mas há uma ligação entre aquela pessoa e Deus. Não é o sofrimento que desfaz essa ligação. E o apóstolo Paulo deixa claro isso, né? Que nos afastará do amor de Deus? Será tribulação? Medo? Nada disso, irmão, te afasta do amor de Deus. Nada disso. E nesse texto de Jó, tem uma característica interessante. Porque no texto, no decorrer do texto dessa história, que era muito comum, né? Você vê essas contações de histórias no Oriente, né? Aparecem 3 amigos. Que muita gente duvida que é amigo, né? Apareceu 3 caras lá. Se era amigo, a gente não sabe. Mas apareceram lá os 3 amigos, além da esposa, aparecem 3 amigos, né? Que é... Como é que é? Elifaz, Bildade e Zofar. Esses 3 amigos tentam segurar a onda ali com Jó, tentam conversar com Jó, tentam trazer ali a realidade, mas eles são emparedados por uma realidade. Que para eles e para você e para mim sempre aparece primeiro. Cara, Deus é bom. Se Deus é bom e o sofrimento é ruim, e Jó está no fechamento total com Deus, ou Deus não é bom, ou Jó não é bom. E aí eles optam pelo óbvio, né? Eu não vou falar que Deus não é bom. Eu vou falar que Jó é que não é. Ó, Jó, você deve ter feito alguma coisa errada. Tu vacilou. Porque para estar sofrendo assim, meu irmão, é como a gente fala hoje, né? Tu deve ter jogado pedra na cruz. Tu jogou pedra na cruz. Tu fez alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa errada aí. Para pra pensar, cara. E ele ouve isso dos 3 amigos. Os 3 amigos falam isso para ele. Porque para eles era cabal. Defender Deus era acusar Jó. Irmãos, e não pensem que a gente não faz isso no dia a dia nosso. A gente vive acusando alguns irmãos com a pecha, com a desculpa de que estamos defendendo Deus. E a gente força o sofrimento do outro. O cara já está sofrendo, mas você resolve fazer ele sofrer mais porque você o acusa como fez o acusador. Dizendo que ele é o que nem Deus disse que ele era. E não disse para você, não disse para mim, não disse para ninguém. Entendeu? E a gente faz isso. E aí tu fala assim, mas qual é a lógica? Né? O que esses amigos queriam? Mas aí a história desenrola um pouco mais e aparece isso tudo acontece dentro de 3 ciclos, né? Em que Jó fica tentando arrazoar, debater com os amigos. Jó fala, um amigo responde. Aí Jó responde aquele amigo, outro amigo vai lá e fala. Jó responde aquele amigo, outro vai lá e fala. Isso aí dura um bom pedaço de capítulos, né? São uns 20 e tantos capítulos só fazendo esse jogo, né? Entre eles de embate. E nesse embate eles concluem o que a gente falou aqui agora, que Deus é justo e que se o princípio de Deus é justiça e Jó está sofrendo, o sofrimento não parece uma coisa justa. E se não parece uma coisa justa, a culpa é de Jó, acabou. Deus está certo e Jó está errado. E Deus fala, não, e Jó fala, não, certo, Deus está certo. Mas tem alguma coisa que está errada. Alguma coisa não está legal, porque eu estou sofrendo. E se eu estou sofrendo, deve haver alguma coisa que Deus tem que fazer para mim, comigo, em mim, por mim. Alguma coisa tem que acontecer, porque eu não estou sofrendo à toa. Alguma coisa tem que ter. Tem que haver um segredo escondido aí que eu não sei qual é. Eu preciso descobrir. Eu preciso saber o que é. Eu preciso entender o que está acontecendo. E Jó se lamenta, e se lamenta, e se lamenta. E se você pega o livro, tem hora que chega a dar até uma certa aflição, né? Porque ele se lamenta bastante. Ele lamenta muito, né? E o que a gente vê nessa lamentação? Que parece que num determinado momento da história, Deus fala assim, no raso vocês já estão, né? Vamos colocar alguém na história para ajudar vocês a pensarem um pouco mais. Eu acho que é isso que acontece, irmão. Quando você começa a procurar um lugar onde você pode aprender a Bíblia. Quando você para numa live como essa e se permite refletir sobre as coisas de Deus. Quando você vai a uma escola bíblica dominical,
quando você para com um amigo que conhece a Bíblia mais que você, ou com uma irmã que conhece a Bíblia mais que você, ou quando você se expõe a uma questão que faz você ir além. Aleluia. Porque a gente estava ali, né? A mulher de Jó, os 3 amigos, o próprio Jó, era uma confusão só. Porque Jó estava sofrendo, os amigos estavam querendo arrumar alguma explicação para aquilo, e a mulher falou que já não aguentava mais. E filhos mortos, e todo mundo morto, e o resto tudo muito ruim. Aí aparece um camarada chamado Eliú, o amigo surpresa, né? Aparece para trazer alguma luz sobre aquele sofrimento absurdo. E esse amigo coloca a coisa no, como diz a gente fala aqui no Rio, minha irmã, no outro patamar. Ele coloca isso no outro nível. Ele diz que Deus é justo, isso não tem dúvida. Né? Deus é justo, não tem dúvida alguma. Né? Deus governa o mundo todo e ele governa isso com justiça. Glória a Deus. Então, o que vocês estão questionando nesse sofrimento é a justiça de Deus, né? Se Deus é justo ou não é justo. Vocês estão meio fora da caixinha. Deus é justo e pronto, gente. Se está acontecendo alguma coisa que você não consegue explicar, você não consegue explicar. Pega esse sofrimento e tenta entender o que ele faz de você. O que você pode ganhar com aquilo. Como você pode trazer do sofrimento alguma coisa. E aí ele pondera 2 situações. Ou esse sofrimento está acontecendo, já que não é o caso de Jó ter feito alguma coisa, é para que ele no futuro não faça. Ele sofre agora, se ele está sofrendo, entendendo o que é o sofrimento, ele lá na frente pode ter um desafio muito maior que esse sofrimento vai servir para ele. E é uma forma boa de pensar. A gente que é crente costuma pensar, inclusive, assim. Deus sabe de todas as coisas. Né? A gente ainda tem uma frase para isso. Deus sabe de todas as coisas. Né? Deus que sabe, irmão. Deus que sabe. Porque eu estou passando por essa prova. Né? A gente faz isso. Eliú falou isso aí. É justamente isso que acontece. Né? E o fato de estar passando, às vezes, antes, por algumas situações que a gente acha já muito esquisitas, forma uma forma da gente resistir ao pecado depois. Ou pode ser que Deus saiba do caráter de Jó e esteja falando uma coisa que a gente fala muito, né? Assim como a chama refina o ouro, ele está refinando o caráter de Jó. A gente fala disso toda hora, mas a gente não quer entender, né? Quando vem o sofrimento, a gente esquece que a chama refina o ouro, a gente esquece que experimentar o sofrimento antes faz a gente não pedir arrego depois, a gente esquece isso tudo. A gente quer parar de sofrer. Aí a gente dá carro, a gente dá casa, a gente queima tudo, faz qualquer negócio. Porque o que a gente não quer é sofrer. E aí Eliú dá essa lição, e essa lição Jó nem responde. Porque essa já deixa Jó meio bagunçado da cabeça. Ele fala, então o negócio é entre eu e o homem, é entre eu e Deus. Essa parada é contato direto. Aí ele faz, irmãos, o que todo mundo tinha que fazer. Quando vê que a coisa não está dando, não tem explicação, ele simplesmente se debruça a falar com Deus. Que se você pega os capítulos seguintes, você vai perceber que o que Jó faz é se abrir para falar com Deus. Falar, olha só, o senhor vai me desculpar, tá difícil pra caramba, os caras já me esculacharam, o outro tentou dar uma explicação ali, mas ela é muito acima do meu padrão, tenho que falar com o senhor tem que me ajudar, o senhor tem que desanuviar minha cabeça, o senhor tem que dar um jeito de me explicar isso tudo. Né? E o que Jó fala é o que está no seu coração. Jó é sincero. Fica até abusado, né? A verdade é essa, e Deus deixa isso claro quando responde. Ao responder, Deus deixa claro os abusos de Jó, né? Porque Jó viaja, né, e fala, olha, Deus, não era para estar sofrendo assim, eu já sei, porque eu não fiz nada. Mas tem algum mistério aí. É mistério, eu quero saber qual é o mistério. E Deus fala qual é o mistério. Né? Mas não fala a razão do sofrimento, que é muito curioso. A gente fica falando, focando no sofrimento de Jó, mas Deus dá uma explicação extremamente linda, poética, complexa, mas sem em momento nenhum dar motivo para o sofrimento de Jó. Está sofrendo porque está sofrendo, rapaz, porque as pessoas sofrem e pronto. Não tem motivo para o sofrimento. Mas ele mostra para Jó como ele é justo, como ele é antigo,
como ele é maior que Jó. Muito maior que Jó. Como ele é o pai de toda a criação. Como ele é o que está acima de tudo e de todas as coisas, inclusive do sofrimento de Jó. Porque aquele sofrimento de Jó era fichinha. Falou, cara, eu te dei tanto, você tá, né? Onde você estava quando eu criei tudo? Para você estar aí achando que você pode explicar. Esses 3 caras que estavam aí, estavam aonde quando eu criei tudo? Quando eu fiz seres extremamente fantásticos, extraordinários e robustos. Quem é você para tentar descobrir o sofrimento do mundo, o sofrimento seu, só seu, por exemplo, quando tantas coisas eu fiz e é tão complicado para você entender? Eu sou quem eu sou e você é o que você é. E por acaso, ele nos ama. E graças a Deus, Deus nos ama. Aleluia. E a conclusão de Jó, no final de tudo, com relação ao sofrimento, sofri, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus é grande, e Deus faz toda a diferença na vida da gente, que foi justamente como a irmã começou essa live. E a gente, no que está passando agora, eu sei que tem muita gente preocupada em tentar entender por que Deus deixa uma coisa dessa acontecer. Com gente crente, gente fiel, gente que segue Ele, que ama Ele de todo o coração, e de toda a mente, de todo o fervor. Eu sei que é difícil, irmão, porque foi difícil para os 3 amigos do Jó. Eu acho curioso que esse livro de Jó, ele não está situado na cultura israelita, especificamente, né? Ele fala da cultura do Oriente. Então, o Deus que ele fala é um Deus total, soberano. Não está ligado nem a religião nenhuma, irmão. Entendeu? A gente pode até ligar ele à nossa. Mas ele aí não está ligado a religião nenhuma, não. É um contato entre algo espiritual tremendo, o divino acima de qualquer coisa, o Deus que a gente acredita, por acaso é o nosso, graças a Deus. Podia ser de outro, mas esse é o nosso. E está acima, não está ligado nem ao judaísmo, nem ao cristianismo, não está ligado a nada. Esse é o Deus que a gente escolheu servir. Esse Deus que fala no coração de todo mundo. E se você percebe a forma com que os amigos todos organizam, é como o homem organiza as coisas, né? O homem tem lá as suas formas de organizar e cada amigo teve lá a sua explicação. Se você olhar, você vai ver que é isso. Cada um tem sua explicação. Mas Deus fala do lugar que só Ele pode falar. Porque só Ele tem a antiguidade que tem e Ele não explica pra gente por que o sofrimento existe. E eu costumo falar com as pessoas, quando me perguntam isso, né? Que a gente tem uma visão muito parca. A gente acha que o sofrimento, ou que a dor, ou que a morte, e aí eu volto a falar de Paulo, né? Separam o nosso Deus do que a gente chama de amor. Mas isso é um absurdo. Porque eu costumo sempre usar esse exemplo. Quando você vê um leão correndo atrás de uma gazela, aquele bicho enorme, correndo atrás de um bicho frágil, que tem lá o seu filhotinho, por exemplo, né? E vocês devem ter visto aí no National Geographic, que aparece, né? O Animal Planet, National Geographic, você consegue ver isso. Aquelas caçadas ferozes do leão, e tá ali a gazela, ele pega aquela gazela maior, quando ele consegue alcançar a gazela maior, o filhotinho fica ali perto, porque não sabe para onde vai fugir. Como se a mãe dele tá ali, na garra do leão? E aí a gente pensa como ser humano, caraca, que maldade do leão. A gazelinha vai ficar órfã. Ele acabou de matar a mãe gazela. E vai comer a mãe gazela e já era a gazelinha. E a gente acha que a gente tem nesse sentimento alguma explicação. Mas não tem. É a natureza sendo a natureza. É o que Deus criou sendo como Deus criou. As coisas somente vão acontecer. Entendeu? Um dia, alguma coisa vai acontecer de ruim na nossa vida. E nem por isso Deus deixou de ser bom. Nem por isso Deus deixou de ser justo. Porque a justiça dele está acima de qualquer coisa. A justiça dele está acima de todas as coisas.
o problema do sofrimento humano não é, de jeito nenhum, sinal da injustiça de Deus. Porque não tem como ser. O livro de Jó nos mostra isso, nos diz isso, nos testifica isso. E aí, eu não vou usar o texto de Jó, né, para poder explicar isso, né? Eu vou tentar usar um outro texto para que isso fique claro para você. O texto de Abacuque, no capítulo 3, diz assim, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ou que o fruto da oliveira minta, né? Dependendo da versão. Deixa eu pegar aqui uma versão que tenha essa. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa versão. Eu gosto dessa versão. Me dá um instante só, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver se é essa versão que eu tenho aqui. Glória a Deus. Que ele usa fale. Nessa versão eu não tenho, não. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim. Acho que essa vai dar para a gente entender bem. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da manada, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre meus lugares altos. Esse texto do Abacuque, eu acho que ele fecha bem o que é a história de Jó. Ele diz bem como a gente pode, no final, entender que não importa o que acontece. O que importa é quem ele é. Porque, no final de tudo, na história de Jó, Deus dá filhos em dobro, Deus dá saúde em dobro, Glória. Deus restaura a mulher de Jó, não dá uma nova não, restaura a mulher de Jó, e faz tudo novo, de novo, na vida daquele homem. Glória a Deus. Porque ele entende isso que Abacuque fala tão bem, né, no momento em que Israel passava por um momento também muito difícil. E é isso que eu queria deixar para os irmãos, esse versículo mesmo, né, que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e ainda que o rebanho seja exterminado da manada e nos currais não tenha gado algum para os dias ruins que virão, ainda assim, que a gente se alegre no Senhor e exulte no Deus da salvação. Glória. Honra, glória Deus e amor. É isso, minha irmã. Glória. Deus é maravilhoso. A paz do Senhor, Mônica. Abençoada do Senhor. Tem a Ana Lúcia, tem a Ana Sandra, tem Sandra dos Estados Unidos, tem bastante pessoa, mas desculpa porque como aquele dia eu fico chamando as pessoas para falar seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Aí a pessoa entrou no meu vídeo, nossa, eu estava assistindo, você não falou meu nome. Aí, para não errar, fala, pode falar, irmão. Para não errar, aí é melhor falar. Que Deus abençoe a cada um. Tem pessoa lá do Uruguai, tem pessoa lá dos Estados Unidos, tem pessoa lá do meu país. E tem várias pessoas. Então, para não bagunçar minha cabeça com o nome, que Deus abençoe a cada um. E, irmão, Kleber, eu gostei muito de rumo, como o Espírito Santo, né, nos direciona para... A gente faz um cálculo, mas Deus sempre fecha com chave de ouro. Eu fico me dando risada quando o senhor falou que hoje em dia nós próprios seres humanos nós não quer sofrer, né? Aqui é tudo na hora, da idade imediata.
Mas é assim, Cada vez mais assim, né? A gente está cada vez mais assim. isso é verdade. Mas Deus é maravilhoso, é mais um motivo. E hoje, dia de manhã, nós não pertencemos a nós, né? Uhum. Nós temos que valorizar o hoje e dar valor tanto a Deus e àquele que precisa, porque às vezes nós estamos distantes, mas uma palavra só. Que a gente às vezes precisa de ouvir uma palavra para levantar a autoestima. Não tem. Você fala que às vezes você não sabe nada, mas na Bíblia tem tanto versículo, tem tanta palavra, tem tanta Isso aí. tema, né? O irmão falou uma coisa importantíssima, que a gente tem que refletir, né? Como o irmão Davi tinha pregado também, tinha comentado, que nós estamos aqui para permissão de Deus. Se ele permitir, mas ele não vai fazer algo que nós temos que fazer. E hoje ele nos dá mais oportunidade de fazer, né, o certo. O Rubem, o meu filho, falou uma coisa importante. A gente, quando está tudo bem, a gente nem dá tanto importância, crédito, daquela atenção que Deus merece. Mas quando está tudo ruim, que está em caos, né? Aí a gente corre atrás. Sabe, irmão, não sei se isso já aconteceu com você ou com os irmãos que estão aqui. Sim, claro. Quando a gente passa numa luta ou prova, de noite a gente nem consegue dormir. E aí não consegue nem ficar de pé para ajoelhar. Já descorrega da cama, já dá com o joelho no chão. Sabe? De tanto É verdade. para solução, para saída de imediato. Nem precisa de marcar hora. Nós estamos toda hora, aquele lágrima chorando. Ai, está buscando a face do Senhor. Mas é um motivo, né? Para nós não desistir. Que Deus abençoe, irmão, grandemente a sua vida. Obrigado, minha irmã. Você agora faz parte da família, não vai ser Amém, amém. vez. E que Deus abençoe em todas as áreas. Eu não tenho como retribuir, mas o Deus que está comigo, está com você, vai alcançar na toda a área que você precisa. Porque nós sabemos que nesse mundo não está fácil. Nós também sem ele, nós vai ficar pior. Porque se não está verdade. fácil, é difícil e complicado. Com Jesus, imagina sem ele. Nós não temos onde fugir, como a João mesmo fala. Não tem onde que nós, na que recorrer tanto ele. Porque ele nos conhece por dentro e por fora. Se hoje você está aqui, é o motivo de falar tudo que nós precisamos dele. Abençoado. Amém, amém. Nós somos, porque nós temos um Deus que não esqueça de nós e tem cuidado dos mínimos detalhes. Que essa palavra seja guardada na nossa mente e no nosso coração todo momento, de não esquecer. De todo o sofrimento que está na palavra de Deus, nós estamos vivendo a cada dia, mas para não desistir e nem desanimar. É que Deus venha abençoar a sua família e dar força A irmã também. a cada dia para você persistir. E estamos juntos, como eu sempre falo, que quem precisa dar um testemunho ou falar alguma coisa, entre em contato comigo. E aí termino com uma oração, agradecendo, louvando, especialmente ora para o meu pastor lá do meu país, que teve AVC, que está muito gravíssimo. E como sempre eu falo, Deus é dono de tudo, Ele sabe. E ora para todas as pessoas também, né, no mundo inteiro que está enfermo, que pode alcançar, além de cura física, mas o importante, o interior, a salvação, né? Amém, amém, amém. Não faz essa oração aí, a gente termina. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por esse momento, gratos pela Tua misericórdia em nossas vidas, pelo que Tu tens feito, gratos porque Tu és um Deus que nos socorre, que nos acolhe, um Deus que nos responde, Pai, da mesma maneira que fez com Jó, com a mesma presteza, Pai, com que o Senhor se posicionava frente a Davi e tantas outras pessoas que a gente vê na Bíblia, Senhor, porque Tu és um Deus que nos surpreende, um Deus que, por estar próximo, se mostra próximo. Glória a Deus. E nós queremos
agradecer por esse momento, agradecer pela vida da irmã Neuza e orar, Pai, pelo pastor dela também, que tu venhas a intervir, Pai, no sofrimento deste irmão, de maneira, Senhor, que ele possa, assim como fez Jó, ouvir Aleluia. a sua voz, ouvir aquilo que tu tens reservado para o coração dele, Senhor. Porque o que nós mais precisamos é um lugar para estar escondido do sofrimento. E esse lugar é perto de ti, como fez Jó. Que esse irmão, pai, esse pastor possa estar bem perto de ti, escondido de qualquer sofrimento. Que essas pessoas que estão passando por essa pandemia, sofrendo, também, pai, venham a chegar a ti, Senhor, que é o lugar perfeito para que nós nos estejamos ocultados das dificuldades e com o coração cuidado por ti, Senhor. Ouvindo a tua voz, sabendo do teu cuidado, Senhor, e deixando lá fora de nós, as coisas que não provêm de ti. Pai Celeste, Pai Santo, eu quero te agradecer pelo dia de hoje e contemplar a tua face para o dia de amanhã, Senhor. Seja conosco, seja com a irmã Neuza, com o filho, com a família, com o marido, Senhor. Abençoa a tua filha de maneira especial e que cada um que ouvir, Pai, essa live, que possa ser abençoado por ti de alguma maneira, Pai. Fala ao coração dos seus filhos, ensina mais, guarda a minha vida, a vida da minha família também, Senhor. Na tua presença e segundo a tua boa vontade. Muito obrigado por tudo que tens feito, Senhor. E tudo que ainda vais fazer, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, minha irmã. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Foi um prazer. Não tenho Tá? o que falar, mas eu estou regozijando no Espírito através das palavras e me faz refletir bastante. Ô, meu filho, Amém. agora sua mãe é só de você. Pode entrar. Vai ficar com Deus. Se precisar de mim, é só entrar em contato no WhatsApp, a gente fica conversando. E eu tenho certeza que você tem mais oportunidade, né? Amém. Para estar Amém. comigo. Fica com Deus. Amém, minha irmã. Boa tarde. Deus abençoe sua vida. Tchau. Amém. Tchau.